Oi, gente. No outro vídeo, eu estava falando para vocês a minha história e eu parei quando eu estava na alfândega e eu não queria sair sem ser revistada. Como uma pessoa tem a chance de sair sem ser revistada, mas prefere ser revistada? Não me pergunte, não tenho a resposta. Mas eu sei que eu quis ser revistada. Peguei minha bagagem e entreguei para o policial federal da alfândega. Este policial não tinha a mínima intenção, mas estava com a minha bagagem, então ele revistou. Ao revistar a minha bagagem, ele pediu aquela mala grande. Houve uma discussão entre aquele homem que me chamou e este policial que revistava a minha bagagem. Ali era tudo manual, não tinha esta modernidade de hoje, raio-x. E aquele policial exigiu que colocassem a mala grande em cima do balcão para ele revistar. E depois de uma discussão, ele pegou aquela mala e, olhando bem para mim, ele abriu a parte da frente da mala, colocou as mãos lá dentro e puxou para fora um pacote. Era um pacote assim, quadrado. Quadrado não, retangular. E este pacote estava fechado com aquelas fitas brancas. Parece durex mais largas? Então você já sabe como era, né? Pois é. Ele pegou aquele pacote, colocou em cima da mala, tirou da cintura uma chave e abriu aquele pacote. Quando ele abriu aquele pacote, aqueles dois homens que estavam comigo fugiram, me deixaram sozinha. Eu não falava turco, eu não falava inglês. Como eu ia me defender? O policial que estava ali com a minha bagagem chamou os policiais, chamou ali os policiais locais que vieram, pegaram minha bagagem, colocaram de volta no carrinho e mandaram que eu o seguisse para o fundo do aeroporto. Aí você deve estar pensando assim: nossa, você estava com o coração apertado, né? Nossa, você estava se sentindo... Não, eu estava tranquila ainda, acredita? Eu não tinha acreditado no que estava acontecendo. A minha ficha não tinha caído. Fui levada lá para uma sala no fundo do aeroporto. Lá no fundo do aeroporto saiu o policial de tudo quanto é lado. Brotou o policial na minha frente. E eles começaram a revistar tudo que era meu e fazer perguntas que eu não sabia responder, em línguas que eu não entendia, e eu comecei a perceber então que eu tinha uma dificuldade, eu tinha um problema, eu tinha uma crise agora para administrar. Fiquei preocupada. O meu pai estava aqui no Brasil, desenganado dos médicos. O meu pai não podia passar por nenhum susto. E agora? Eu estava ali diante de um tanto de policiais que me revistavam e que deixavam claro de que eu estava sendo presa. E sabe aquele pacote? Aquele pacote tinha um pozinho branco. Um pozinho branco? Cocaína. Eu estava sendo presa por tráfico internacional de drogas. Em um país árabe. Você sabe o que é ser presa por tráfico de drogas em um país árabe? Aqui no Brasil as pessoas pegam alguns anos de cadeia e os seus advogados usam diversas brechas na lei, diversos artifícios que vão atenuando suas sentenças e eles passam alguns poucos anos na cadeia. Mas cumprir pena por tráfico de drogas em um país árabe significa que, muito possivelmente, o seu amanhã acabou. E daquela estrutura que eu estava ali, rodeada de policiais, revistando tudo que era meu, fazendo inúmeras perguntas para as quais eu não tinha resposta, vieram dois delegados e me tiraram daquele lugar, me levaram. Gente, vocês não sabem o que é isto, mas imagine mais ou menos 100 metros e você passando entre dois delegados e de um lado um tanto
de pessoas da imprensa e do outro lado também, e você passando. Parece o tapete vermelho dos atores e das atrizes, né? Só que neste caso era de uma criminosa, né? Acusada de tráfico de drogas. Passando ali entre a imprensa, eu fui levada para uma delegacia. Naquela delegacia, indo para aquela delegacia, eu percebi que lá fora começou a cair uma chuva no meio do caminho. E olhando para aquela chuva, eu comecei a pensar, parece que Deus está chorando. Parece que estas lágrimas, parece que esta chuva são as lágrimas de Deus. Ele está chorando como eu, pelo que eu estou vivendo. Não era uma chuva forte, não era uma chuva muito fraca, mas eu sentia que eram as lágrimas de Deus chorando pela minha vida. E ali eu entrei para uma delegacia de narcóticos. Não fui para uma cela, eu fui para a sala dos detetives e fui para debaixo da mesa, onde em um período de inverno na Turquia, sem nenhum cobertor, eu passei 15 dias dormindo embaixo de uma mesa.